Bom dia, caríssimos. Bom dia. Na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Quando a necessidade de uma oração se faz presente, não é só pelo desespero, pela angústia ou pela tristeza, não é só pelo afanar do coração, pelo apaziguar da alma, que se faça a oração. Mas muitos se esquecem da fé. A fé é o motor da oração. É o desejo que tudo se realize, que tudo se confabule, conforme as vontades de nosso Senhor Jesus e do Pai Altíssimo. A oração, muitas vezes, atrai os bons espíritos, mas também aqueles com menos luz, pois são necessitados, são doentes, são procuradores de uma luz que lhes seja útil, útil pelo seu engrandecimento, pelo abastecimento de uma nova fé, de um novo caminho, de um novo rumo, de uma nova perspectiva na vida que agora lhe acolhe. Esses mesmos espíritos que ladeiam, rodeiam todos vós, são espíritos necessitados, espíritos carentes, não só da luz, mas da própria oração feita com fé, feita com confiança, pois a oração, ladeada pela fé, é o incrível propulsor de luz, de energias boas, de energias vitais para esses mesmos seres invisíveis que ladeiam todos vós. Eles necessitam tanto das orações como os encarnados a quem vós pretendes assim fazer. São às vezes muito mais necessitados, aflitos, pois não entendem o que está acontecendo com o corpo invisível que agora reganham. Alguns evitam o esclarecimento, mas por medo da nova fase desconhecida. Não deveria ser assim, pois dessa mesma fase é que ele veio, é que nós viemos, e da mesma fase que nós partimos. Não seria para ser o desconhecido, não seria para ser temeroso, mas assim o é por vários fatores. O fator da convivência, o fator da influência, o fator da própria obscuridade de pensamento desse ser desencarnado. Assim, irmãos, sob a batuta do Mestre Jesus, as bênçãos do Pai, a oração se faz necessária sobre a fé fundada de cada um de vós, para a alegria de todos os seres, encarnados e desencarnados, e principalmente a vós mesmos. Hosana nas alturas. Olá, irmãos, Bom dia. amigos, bom dia. Bonitas palavras sobre a oração. Mas o que é a oração? E os tipos de oração? Orar é dialogar, é bater um papo através do próprio coração, do próprio amor em si, em conexão com o Criador Universal, com essa energia infinita de amor, de proteção, de certeza, de paz, de tranquilidade. A oração com palavras, não importa se é uma oração escrita
ou as suas palavras direcionadas ao Criador do Universal, Deus nosso Pai, ao Mestre, à Mãe Santíssima, a algum espírito de luz muito elevado. O silêncio também é uma oração quando a mente se conecta com o centro do corpo físico. A mente pensa em silêncio e deixa fluir o caminho que nos conecta a Deus. A música, no tom ideal para o seu ouvido, ajuda esse caminho. No caminho do bate-papo, no caminho do silêncio, também chamado de meditação, no caminho de um mantra, porque a voz colocada nesse caminho, ela também vibra a conexão universal. Não existe somente uma forma de orar, de rezar, mas existe a forma que é mais fácil para cada um, que é mais fácil para vocês. No dia a dia atribulado, orar é ficar quietinho, pensando no centro energético desse corpo físico que nos foi dado pelo Senhor do Universo. Orem sempre, não percam essa conexão e vocês vão sentir a paz do silêncio nos ouvidos, em qualquer ambiente. Fiquem em paz, sigam em paz o Mestre Jesus, Mãe Maria Santíssima e o nosso Pai Universal. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 1º, a questão é de número 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta dos espíritos: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. É que muitas vezes, né, a gente acha que um barulho à noite já é um espírito. Às vezes a gente acha que cair alguma coisa é um espírito, né? Aí, por influência, né, também de filmes, enfim, né, de histórias, a gente acha que o espírito ele tem que estar ali com a forma humana, né? E sempre, aqui já se fala, pode ser uma chama, um clarão, uma centelha etérea, né? Pode ser um orbe, como se diz, né? É uma bola de luz, um vapor, ou simplesmente uma energia, que você sinta uma pressão. Na verdade, a gente tem que entender que o espírito, independente de sua forma, ele é ainda, entre aspas, um ser vivo. Ele é uma energia vibrante, ele é uma energia continuada, ele é uma energia viva, assim como nós somos energia também, né? Tanto somos energia que quantas vezes você encostou em alguém e levou um choque, né? Deu aquele estalinho, né? Que dá um choque. Somos pura energia, né? Lógico que essa energia, e nós, encarnados, temos essa veste, né? Da carne, porque estamos aqui para cumprir uma missão, para cumprir
para pagar uma paginazinha do nosso carnê devedor. Quando voltamos à pátria espiritual, a forma do espírito, né? Ontem eu estava vendo um podcast muito interessante de um pesquisador espiritualista. Achei uma frase até legal, até bem bacana. Nós temos várias existências, mas a vida é uma só. Achei fantástica essa frase, né? Que a vida que ele estava falando é a vida espiritual. O espírito é um só. Deus, quando fez a criação, né? Por isso somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Ele fez um espírito. Aí, conforme você vai encarnando, você vai ganhando formas, vestes. É como nós encarnados fazemos todos os dias. A gente dificilmente a gente repete uma roupa durante uma semana, por exemplo. Às vezes tem gente que no dia troca de roupa várias vezes. Ou por necessidade profissional, ou por vaidade, enfim. O espírito também, em cada vivência, ele vai trocando de roupa, né? Daí, alguns espíritos, né, com permissão, ou, enfim, se lembram de vivências passadas, se lembram da sua fisionomia, se lembram da época, lembram de onde morou, tudo mais, né? Então, mas porque ele vai trocando, mas ele se reconhece, ele fala, nossa, era eu ali, olha, né? Aquela casa eu vivi e tal, né? Agora, lógico que a grande maioria não se lembra das vivências passadas. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Que o espírito, ele não tem uma forma, né? Pela literatura, né? Até pelas figurações, né? Para explicar melhor, para as pessoas entenderem melhor, né? Quando se desencarna, a gente vai ter as memórias daquela vivência mais recente, do âmbito familiar que você conviveu, dos amigos que você teve, né? Aí no desencarne você, para ter uma calma, né? Para ser bem recebido na hora da nossa volta, né? À pátria mãe, nós temos ali pessoas conhecidas. Os outros espíritos, né? Eles mantêm uma forma com que nós reconheçamos, para que nós possamos receber essa nova fase com mais calma, com mais tranquilidade, né? Nos sentindo bem-vindos a essa nova casa, né? Então, nós teremos a forma, o reconhecimento da última existência pela qual nós passamos, né? E assim vamos reconhecer os outros espíritos, os acolhedores, da mesma forma, né? Não, assim, então, se eu desencarnar, né? Aliás, quando eu desencarnar, provavelmente eu terei lá alguns conhecidos. Não aqueles que eu conhecia há 15 encarnações anteriores, que a minha memória não está ainda, né, apropriada para ter esse reconhecimento. Então, a minha memória está fresquinha ainda, né, com a vivência logo anterior, né, logo aquela que eu estava tendo, né? Então, o espírito, na verdade, né, também tive uma outra experiência, quando eu visitei um local, né, perto do cemitério, era até uma excursão mística e tal, e a gente pôde fotografar e, para alguns, apareceram os orbes, né? Eram simplesmente bolas de luz, bolas iluminadas, a gente não via a olho nu, né? Mas na fotografia, na revelação da foto, saíram os orbes, né? Eram os espíritos que ali estavam presentes. Quer dizer, eles não eram em formas de humano, né? Eram orbes, né? Ou esferas, vamos dizer assim, né? Iluminadas de luz. Foi bem interessante, uma experiência assim, né? Então, provando que
Não precisamos ter medo dos espíritos. Primeiro, porque nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. Depois, voltaremos a sermos espíritos desencarnados, né? Da mesma família, da mesma origem, do mesmo canto. Então tem gente que morre de medo de espíritos, né? Então, uma vez também, eu assisti uma palestra, achei interessante, né? Até engraçado. Tem gente que ouve um estalo, acha que é o espírito dentro da casa dela. E se esquece que tem a física, a lei da física no mundo material. Da dilatação, da contração. Então, de repente, você está na sala, desliga a televisão e é inverno, a dilatação, né, a condensação e tal, vai acontecer. Então, ela vai, o plástico, né, ele vai fazer um barulho, né, porque ele vai esfriando, ele vai voltando a, não sei explicar, né, porque eu não sou físico, mas vai voltando porque quando quente, ele expande, né, aí ele vai esfriando, vai diminuindo, aí dá um estalo. Aí a pessoa já acha que é um fantasma, né? No quintal, quem tem bicho, por exemplo, né? Às vezes é o bicho que fez um barulho lá no quintal. Pronto, é o espírito querendo entrar dentro de casa. Meu amigo, o espírito vai entrar onde ele quer, porque ele é vapor, ele é, vamos dizer assim, né? Ele é energia, ele atravessa a parede, não adianta você fechar a porta, né? Se ele quiser atravessar, ele vai atravessar, né? Então tem umas coisas assim que são mistificadas, né, pela indústria cinematográfica, pelo teatro, pela literatura, que a gente tem um outro retrato, uma outra figuração do que é o espírito. Então, resumindo, os espíritos devem ser tratados como nós gostaríamos de sermos tratados, porque nós somos espíritos encarnados, vindos de espíritos desencarnados também, e somos eternos, com várias vivências. Por isso que devemos nos cuidar em cada vivência, para que esse espírito ele continue fluindo, continue com energias boas, para darmos continuidade à nossa própria existência. E assim, se pudermos, né, ajudarmos os outros espíritos. Graças a Deus. Graças a Deus. As mãos de Maria socorrem os aflitos, machucados pela própria existência. Irmãos conflitivos, nas mãos da mãezinha, é o remédio da existência. Glória a Maria, glória a mãezinha, glória, glória, glória. Graças a Deus. Glória a Maria Santíssima. Que sua energia de mãe esteja sempre presente nos corações de todos os seres. E nunca esqueçamos que ela é a grande mãe e que por isso, como uma mãe, ela não abandona seus filhos jamais e vai estar sempre junto de nós, sempre nos corações, acalentando, protegendo e orientando para um caminho melhor. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Bom dia. Eu feito vez fazendo presença com nosso Senhor Jesus. Meus filhos, vocês têm umas ideias que nem nós compreendemos. É um medo danado. É um medo que vocês têm daquilo que vocês não vê. Mas daquilo que vocês vê, muitas vezes que é para ter medo, vocês não têm.
Mas é uma mania de inverter as coisas que vocês têm. Meus filhos, olha só. Vocês conseguem ver o vento, mas vocês conseguem sentir ele. Pode até derrubar você. Pode até levar você. Mas ele, você não vê. Agora, quando você vê uma árvore caindo por causa da tempestade, a sua primeira ação é correr. Ou você vai ficar ali esperando ela cair em riba de você? Você tem a reação, porque você está vendo. Você está vendo a matéria. Aí você tem a reação instintiva do ser humano, que é da sobrevivência, da fuga, de fugir. Agora, o vento, que você não vê, bate na sua cara o tempo todo, envolve o teu corpo o tempo todo, e você acha até gostoso, refrescante. Quando é muito gelado, você põe uma roupa para se proteger dele, mas nada você se desespera, você não sai correndo, você aceita ele, por ser uma coisa até natural. É assim, meus filhos, os espíritos são os invisíveis, são os ventos que não param. Eles vão, eles vêm, eles entram, eles saem, eles envolvem, eles saem, vão para longe, voltam, e é igual o vento. Alguns, inclusive, são o vento. Você muitas vezes sente, e você não faz nada. Agora, coisas que colocam na sua cabeça é que faz a cabeça também produzir as coisas. Tem gente que tem umas coisas tão fortes na cabeça que tem as visão. Mas aí, é as coisas que os doutores daí, vocês falam de alucinação. Tem coisas que a mente prega peça nos seis. Então vocês têm que distinguir, têm que separar essas peças daquilo que realmente existe, que são os espíritos. Os espíritos são bons. Mostra para vocês que a vida não acaba aqui. Mostra para vocês que tem muito ainda o que fazer. Mostra para vocês que quando vocês desencarnar, vocês não vão estar sozinhos. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de desencarnar porque vai estar sozinho. Porque vai ter medo de não entender o que está acontecendo e ficar ali, no vazio, só, desamparado. Mas não é assim, meus filhos. Por isso que vocês têm que levar o pensamento com oração, com fé, lembrar da companhia dos anjos da guarda, porque eles vão estar ali na hora que deve ser. É eles que vão dar para você a primeira mão. É eles que vão estar ali, assim como sempre estiveram do seu lado, como vento, invisíveis, mas presentes. Um vento que não machuca, o vento que não bate, é o vento que refresca, é o vento que traz um alívio para a dor, que traz um alívio para o sufocamento, que traz um alívio para aquelas coisas ruins que você vem sentindo. Esse é o vento. É o vento, são os espíritos. Então, meus filhos,
Nada dessas coisas que coloca na cabeça de vocês, que o espírito ruim vai pegar você, vai arrastar você. Se você tiver com os pensamentos bons, se você tiver com o esclarecimento, se você tiver com os estudos que você tem feito, ou pelo menos que devia estar fazendo, os esclarecimentos, para não ter medo. Vamos trocar, filhos, o medo pelo esclarecimento, pelo estudo e, acima de tudo, filhos, pela oração com fé. Porque oração sem fé é só falar a palavra para a boca para fora. A fé, ela é o combustível da oração, para ela ganhar força, para ela mover o que deve ser movido, para ela alcançar quem deve ser alcançado, para ela resolver o que deve ser resolvido. Vocês ficam tudo com as bênçãos de nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.